127 Horas é um filme lançado em 2010, dirigido por Danny Boyle. E conta a história do montanhista Aaron Ralston, que ficou preso após uma queda num desfiladeiro no Utah. Durante 5 dias, Ralston examina a sua vida e tenta sobreviver para descobrir que tem a coragem e os recursos para se libertar. O filme é baseado no livro autobiográfico de Aaron Ralston, 127 Horas, uma empolgante história de sobrevivência. Por 4 anos, o diretor Danny Boyle quis fazer um filme sobre essa história. Segundo ele, trata-se de um filme de ação, com um homem que não consegue se mexer. A primeira escolha do diretor para interpretar Ralston foi o ator Cillian Murphy. Já Kate Featherston fez testes para o papel de Christie. Essas pinturas rupestres foram feitas há pelo menos 1500 anos. E pertencem à Grande Galeria no Horseshoe Canyon, Utah. Aaron ficou preso em uma seção chamada Blue John Canyon. So Blue John is actually named after this guy Blue John, who was Butch Cassidy's cook. Essa camiseta que Aaron está usando é da tour de outono do ano 2000, da banda Phish. A cena em que Aaron percebe que está preso foi filmada durante 20 minutos seguidos. A intenção do diretor Danny Boyle era captar todas as emoções que poderiam ocorrer em uma situação como aquela. Enquanto estava preso no Canyon, Aaron Ralston filmou um diário que mostrava o seu dia a dia. Alguns vídeos foram liberados ao público, mas a maior parte deles permanece em sigilo com a família. Dentre as filmagens, há momentos que mostram ele refletindo sobre a vida, alucinando e até bebendo a própria urina. Antes de começarem as gravações, James Franco e Danny Boyle assistiram na íntegra os vídeos gravados. A cena do lago na caverna nunca aconteceu. Na vida real, Ralston apenas mostrou a elas alguns movimentos básicos de escalada. Tirando isso, todo o resto do filme é tão fiel que poderia ser um documentário. Tanto que o filme foi gravado no mesmo local em que o acidente aconteceu, e a câmera é a câmera real que foi utilizada por Ralston. Por ter que ficar várias horas na mesma posição, James Franco escondia os roteiros do filme nas fendas do Canyon. Sorry, the Friday the 13th there. Aaron Ralston realmente teve uma visão do seu filho, foi isso que o fez continuar lutando para sobreviver. Algo que o filme não mostra é que enquanto ele estava tentando escavar a pedra, ele acidentalmente acertou o próprio dedo. Ao fazer isso, houve uma grande saída de ar, como um balão. Foi nesse momento que ele percebeu que a mão já estava apodrecendo e que valia a pena cortá-la fora. Levou cerca de 1 hora para que Aaron cortasse o próprio braço. I never whimpered, I never made a noise, I never yelled, I didn't whine about what I was doing. I didn't black out. I did what I needed to do. A cena da amputação foi gravada em uma única tomada de 20 minutos e envolveu o trabalho conjunto de maquiadores e profissionais médicos a fim de deixar a cena o mais realista possível. As estruturas do braço falso foram criadas em camadas, a partir de fibra de vidro e ossos de aço, passando por silicone e músculos e tendões fibrosos, até veias e artérias funcionais, e finalmente revestidas com uma camada de pele de silicone translúcido com uma fina camada de gordura subcutânea de silicone. 3 próteses foram utilizadas, 2 para mostrar o interior e 1 para o exterior. Após cortar o braço, Aaron ainda precisou andar cerca de 11 quilômetros, até encontrar ajuda. O piloto se chama Terry Mercer, e foi ele quem resgatou Ralston na vida real. 127 horas é o equivalente a 5 dias e 7 horas. E compreendeu o tempo entre Aaron acordar no dia do acidente até ele receber sedativo no hospital. Para levantar a pedra e retirar a mão que estava presa, foram necessários uma equipe de 13 homens, um guincho e um macaco hidráulico. No final dos créditos, a mensagem: ciclismo é proibido no Horseshoe Canyon e em certas áreas específicas do Parque Nacional de Canyonlands.
Os produtores gostariam de enfatizar que nem Aaron Halston, um dedicado defensor da natureza, nem James Franco, que o interpreta no filme, andaram de bicicleta, nem toleram o ato fora das trilhas autorizadas em parques nacionais. Desmaios, convulsões e ataques de pânico foram reportados durante a exibição da cena de amputação. Após o acidente, Aaron Halston se tornou palestrante motivacional. E em 2004, ele retornou ao local do acidente para uma reportagem da NBC. Halston não havia contado a ninguém aonde estava indo. Sendo assim, ninguém sabia que ele estava desaparecido e ninguém estava procurando por ele. Foi o que também aconteceu com Amos Wayne Richards, de 64 anos. Ele foi ao local do acidente sem contar a ninguém, e durante uma descida, Richards escorregou e caiu de uma altura de 3 metros. Na queda, ele deslocou o ombro, bateu com a cabeça em uma pedra e quebrou a perna. Richards precisou se rastejar por 4 dias, até ser encontrado. Os patrulheiros só o encontraram porque após a divulgação do acidente de Halston, várias pessoas passaram a procurar o local exato do acidente, tendo ocorrido mais de 24 resgates desde então. Cada segundo conta. Não há força maior do que a vontade de viver. 127 horas.